Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. O Vasco já começou 2025 com algumas movimentações no mercado, trazendo 4 reforços para o elenco, todos sem custos diretos para o clube. Entre os novos contratados estão o meio-campista Tietê, que estava sem clube após sua saída do Botafogo, e os zagueiros Daniel Fuzato, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, adquiridos através de divisão de direitos econômicos com seus respectivos times de origem. Essas chegadas refletem a estratégia de austeridade adotada pela diretoria, que segue uma linha de planejamento financeiro cuidadoso. Pedrinho, presidente do Vasco, já havia declarado que, com o respaldo do orçamento do clube, o foco seria ser assertivo nas contratações, buscando reforçar o time sem comprometer ainda mais as finanças. Apesar dos reforços já confirmados, o Vasco ainda enfrenta grandes desafios financeiros, fruto das dívidas herdadas da gestão da 777, que continuam a afetar o orçamento da SAF. A situação é complexa e, segundo um relatório elaborado pela atual diretoria, apenas 18% dos pagamentos de contratações, luvas e comissões a empresários foram quitados até maio de 2024. A diretoria do clube priorizou a regularização desses pagamentos. Até o momento, já conseguiu quitar as pendências com alguns atletas do elenco, como Vegetti, Paulo Henrique, Jair e Galdames, embora este último tenha sido transferido para o Independiente, da Argentina. Porém, mesmo com alguns acertos feitos, o Vasco ainda tem valores significativos a pagar, o que limita o poder de negociação no mercado de transferências. A situação das luvas atrasadas é uma das maiores dificuldades financeiras do clube, com pendências em aberto para alguns jogadores. O Vasco já pagou R$ 988 mil de luvas atrasadas a Payet, mas ainda terá que quitar outra parcela do valor em breve. Jogadores como Adson e Hugo Moura, por exemplo, receberam apenas metade do que era devido e aguardam a quitação do restante. A atual diretoria vascaína tem como objetivo regularizar todas as pendências de luvas até junho de 2025, o que traria um fôlego financeiro essencial para o clube, permitindo que o Vasco se prepare para a janela de transferências do meio do ano com mais condições de investir em reforços. Além das dívidas com os jogadores, o Vasco também tem compromissos financeiros com outros clubes. Em maio, o clube enfrentava uma dívida de R$ 51,2 milhões com diversas equipes devido a aquisições de direitos econômicos e contratações feitas pela gestão da 777. Embora algumas dessas pendências já tenham sido parcialmente pagas, como as dívidas com o Atlético e o Corinthians, o Vasco ainda negocia com outras equipes, como o Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo e RB Bragantino, para resolver as questões financeiras. A boa notícia é que a dívida com o Bragantino já foi totalmente quitada, uma vitória importante para o clube em meio a esse cenário desafiador. A situação financeira do Vasco exige uma gestão extremamente cuidadosa, mas a diretoria segue focada em regularizar suas pendências e estabelecer uma base financeira sólida para o futuro. O pagamento das dívidas de luvas até junho de 2025 pode ser um passo crucial para garantir que o clube tenha mais liberdade para agir no mercado e se fortalecer ainda mais. Com as dificuldades ainda presentes, o Vasco tem se esforçado para reequilibrar suas finanças, sabendo que, com um elenco mais qualificado e uma gestão mais equilibrada, pode recuperar a competitividade e voltar a brigar por títulos importantes, restaurando sua posição no topo do futebol brasileiro. Os bastidores do Vasco estão em polvorosa com os rumores sobre uma possível contratação de Michael, jogador que já passou por momentos marcantes no futebol brasileiro. O atacante, que atualmente defende o Flamengo, tem atraído o interesse do clube cruzmaltino, e a possibilidade de sua transferência para o Vasco tem gerado grande expectativa. Michael, com uma carreira vitoriosa e decisiva, conquistou títulos importantes no Flamengo e também se destacou no Al Hilal, da Arábia Saudita, antes de retornar ao clube rubro-negro. Seu estilo de jogo imprevisível, com dribles rápidos e visão de jogo apurada, o tornaria um reforço valioso para a equipe vascaína, que busca reacender sua competitividade em 2025. Se confirmada sua chegada ao Vasco, Michael traria ao time não apenas habilidade técnica, mas também um currículo recheado de vitórias, incluindo títulos internacionais. Sua experiência no Al Hilal e sua passagem vitoriosa pelo Flamengo demonstram que ele tem o perfil ideal para brigar por títulos no Brasil. Para o Vasco, a adição de um jogador como Michael poderia ser um divisor de águas, não só para melhorar o desempenho ofensivo, mas também para dar mais profundidade ao elenco e ampliar as opções de ataque. Enquanto os detalhes finais da negociação ainda estão sendo discutidos, os torcedores cruzmaltinos já se animam com a ideia de ver Michael em campo, trazendo sua explosão, técnica e mentalidade vencedora para o time em 2025. Michael é um jogador de características muito valiosas para qualquer equipe, e no Vasco, sob o comando de Fábio Carille, ele poderia ser a peça que falta no ataque.
Com sua velocidade impressionante, dribles desconcertantes e habilidade em finalizar com precisão, Michael tem o perfil ideal para atuar nas laterais, criando profundidade e oferecendo opções de ataque. Sua personalidade forte e mentalidade vencedora, forjadas em sua trajetória de superação e sucesso, podem trazer um impulso extra ao elenco, especialmente para jogadores mais jovens que podem se espelhar no seu comprometimento e garra. Além disso, sua capacidade de criar jogadas e se movimentar de forma inteligente nas transições ofensivas se encaixa perfeitamente na filosofia de jogo de Carille, que preza por um time organizado, dinâmico e com poder ofensivo. Michael tem o potencial de ser um dos protagonistas do Vasco em 2025, agregando qualidade técnica e uma nova energia ao time. Antes de mais nada, curte e ative as notificações do canal do Cruz Maltino, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Durante as temporadas de 22 e 23 e 23 e 24, Michael se destacou por sua consistência e habilidade, especialmente no Al Hilal, onde teve uma de suas melhores fases. Com 110 jogos, 22 gols e 25 assistências, o atacante foi peça-chave na conquista de títulos importantes, incluindo a Liga Saudita, e na quebra de recordes. Sua velocidade, dribles precisos e visão de jogo o tornaram um dos jogadores mais decisivos do elenco, com uma capacidade impressionante de desequilibrar jogos e contribuir tanto com gols quanto com assistências. Caso seja contratado pelo Vasco, Michael traria uma valiosa adição ao time, especialmente considerando o estilo de jogo de Fábio Carille. Sua habilidade de atacar as defesas adversárias com velocidade e dribles, além de sua capacidade de finalização e criação de jogadas, seria fundamental para dar mais profundidade ao elenco. Além disso, sua experiência e mentalidade vencedora, conquistada ao longo de sua carreira, poderiam inspirar o time e trazer a energia necessária para brigar por títulos em 2025. Michael tem o potencial de ser o jogador-chave que o Vasco precisa para voltar ao topo do futebol brasileiro. A chegada de Michael ao Vasco está gerando um burburinho enorme entre os torcedores. E você, torcedor vascaíno, o que acha dessa possível contratação? Michael, com sua habilidade de driblar, visão de jogo e experiência em clubes de peso, poderia ser o diferencial que o Vasco precisa para brigar por títulos em 2025. Mas será que ele tem o perfil ideal para se adaptar ao futebol brasileiro e, mais especificamente, ao estilo de jogo proposto por Fábio Carille? Sua mentalidade vencedora e sua capacidade de decidir grandes jogos podem ser exatamente o que o time precisa, mas será que ele conseguirá corresponder à expectativa da torcida? Com tantas movimentações no mercado e uma temporada cheia de desafios pela frente, a chegada de Michael pode ser um grande marco para o Vasco. Seu impacto dentro de campo pode ser transformador, mas a pergunta que não quer calar é: ele será capaz de liderar o time e conquistar os títulos que a torcida tanto sonha? Michael tem as qualidades para ser o protagonista, mas a torcida tem alta expectativa. Então, compartilhe sua opinião. Você acredita que o atacante será capaz de brilhar no Vasco e levar o clube a um novo nível? A expectativa está no ar, e cada comentário conta na construção desse grande sonho para o futuro do time. A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.